Já estamos de volta com o nosso especial Fé, Ação e Estado, uma questão de liberdade. Nesse programa a gente está tratando do direito à liberdade religiosa e a gente vai continuar agora assistindo a uma entrevista que eu fiz com o Dr. Ganoni Diop. Ele é secretário executivo da IRLA, é uma associação internacional de liberdade religiosa. Acompanhe. Durante a entrevista com o pastor Ganoni Diop, que é secretário executivo da IRLA, ele falou sobre a liberdade religiosa como um direito a todos e é isso que o Estado deve garantir. Para ele, a melhor sociedade possível é onde o Estado não escolhe uma religião. A melhor sociedade possível é onde o Estado não escolhe uma religião. Por quê? Porque o governo tem que garantir a liberdade de todos os cidadãos e suas religiões ou a falta da mesma. O maior problema é a violência, porque há duas coisas que as pessoas interpretam mal ou às vezes não entendem. As pessoas têm o direito de escolher em que crer, o que não crer, sem serem discriminadas. People have the right to choose what to believe and what not to believe without being discriminated. Mas quando as pessoas não são devidamente educadas sobre o tema, elas não só discriminam, mas também criminalizam outras pessoas. A liberdade religiosa traz uma nova perspectiva do mundo, uma visão de vida e a vida dos outros. Porque, como eu comentei antes, começa com Deus, porque Ele criou os seres humanos à imagem dele, dando a eles a oportunidade ou a liberdade de escolher para que eles entrem nesse acordo com Deus, em comunhão com Ele. So that they can enter into a covenant relationship with God. Eu acho que esse ponto de vista é muito importante, educação. Porque em muitas situações a questão da liberdade religiosa não pode alcançar o lugar certo, a lei. Porque eu acho que se você educar a sociedade, você tem o respeito. Quando eu comecei a considerar trabalhar nesta área, promover e até educar e compartilhar esta visão, me apercebi que isto é mais do que a defesa de um direito, é construir a humanidade. Honrar a todas as pessoas, honrar a cada pessoa, em outras palavras, porque quando a gente honra as pessoas, a gente honra a Deus. Aquilo que fizestes aos pequeninos, disse Jesus, porque mostra solidariedade para nos identificarmos com as pessoas. Aquilo que fizestes aos pequeninos, meus irmãos e irmãs, a mim fizestes. Se Deus se identifica com os outros, eu sou chamado a respeitar essas pessoas, porque esse seria meu jeito também de respeitar a Deus. Muito bom. A gente está ao vivo com esse especial sobre liberdade religiosa. Agora são 9h33. Você pode, inclusive, participar com a gente através das nossas redes sociais. O WhatsApp, anote aí, é 12 98135 2908. 12 98135 2908. Também através do nosso Facebook, facebook.com/ntjornalismo. Mande a sua opinião. Para você, a liberdade religiosa no Brasil é um mito ou é uma realidade? Mande sua opinião, a gente daqui a pouco conversa sobre isso aqui. Eu estou recebendo agora, nesse bloco, o Dr. Thales Rodrigues de Moura, é advogado da assessoria jurídica da Igreja Adventista do Sétimo Dia para todo o estado de São Paulo. Dr. Thales, muito obrigado pela presença aqui também no nosso especial. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Wagner. A gente, no bloco anterior, estava conversando sobre intolerância religiosa. O doutor Ganoni agora tocou em aspectos que são interessantes, né? Ele falou sobre educação, falou em conhecer o outro. Quando a gente conhece o outro, a gente acaba não discriminando, justamente por conhecer. O senhor acha, doutor, que esse realmente é o grande segredo para que a intolerância ela não aconteça? Que a gente entenda o direito de todos? Eu acho sim. Toda vez que dentro de uma religião surge um grupo extremista, há violação à liberdade religiosa e à perseguição. Isso a história prova durante todos os tempos.
Eu gosto de um pensamento de Montesquieu que diz assim, se em algum lugar do mundo tiver alguém sofrendo por perseguição, por liberdade religiosa, ali deve ser o centro do mundo. Todos os olhos devem estar ali. Porque a injustiça que se faz a uma pessoa, àquela pessoa, é uma ameaça a todos nós. Nós devemos, Wagner, evitar disputa e rixa com religião. Exemplo, a minha religião é melhor que a sua religião é melhor que a dele. Uhum. Isso, na verdade, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos usando a liberdade religiosa como espada e não como escudo, que é a filosofia dela. Claro. No escudo das pessoas. Toda religião tem o seu direito de disseminar, de divulgar a sua doutrina, os seus conceitos. Mas isso tem que ser feito com amor, sem impulsividade, sem pressão. Eu sei que às vezes é um pouco delicado. Eu tenho um tio, ele tem 89 anos. A minha família sempre foi cristã, e esse tio não tem denominação, não tem crença. Tem um pastor na família, ele já teve alguns estudos, foi na nossa religião, mas nunca se decidiu ao batismo. Dá vontade de pegar ele agora, né, que está velhinho, vai lá, se batiza agora, vai no tanque. Mas não é assim que funcionam as coisas. Ele tem a liberdade dele, ele tem a consciência dele, ele é livre para escolher. Escolher, inclusive, não ter uma religião. Escolher não ter uma religião. Agora, Dr. Tales, a gente está falando aqui de forma tão ampla sobre o indivíduo ter a sua liberdade, ele conseguir buscar o seu direito para que exerça a sua prática religiosa com total liberdade. Mas existem limites? A gente, nesse bloco, precisa falar sobre isso também. Eu posso matar em nome da minha religião? Eu posso tirar a vida? Quais são os limites? Existe algum? Existe. Na verdade, existem vários limites. Os defensores de liberdade religiosa, nós que militamos, gostamos de falar dos nossos direitos. E a doutora Damares e a doutora Maíra falaram muito bem, né, de todos, os principais. Contudo, existem alguns limites que nós devemos respeitar. Só complementando, o direito à liberdade religiosa, como bem falado por elas, é um direito, é um princípio fundamental da Constituição Federal Brasileira e também está na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. O que acontece? Ele é um princípio fundamental. Quando há um conflito, numa situação prática, quando há um conflito de interesses, como que se resolve isso? Nenhum princípio fundamental é maior do que o outro, mas quando eles se conflitam, naquela situação específica, você tem que ver qual que é preponderante. Então, existe uma briga jurídica que diz, alguns falam assim, o maior direito de todos é o direito da vida. Sim. Aí vem os defensores da liberdade, não, o maior direito de todos é a liberdade, porque vida sem liberdade é uma falsa vida, é uma pseudo-vida, não é vida. Bem, limite à liberdade religiosa. Onde que a liberdade religiosa se esbarra? Ela se esbarra na vida, como você mesmo falou, ela se esbarra na segurança jurídica, na ordem jurídica, e eu vou te dar alguns exemplos. Exemplo, todos temos direito e é assegurado você ter direito a culto. No Brasil é assegurar você ter direito ao culto. Você pode cantar, você pode orar, da maneira que você quiser. Contudo, você tem que respeitar o quê? O direito da vizinhança. O barulho não pode extrapolar um limite. Claro. Você não pode passar de tal horário. Outro exemplo, você mesmo falou isso. Você tem liberdade de ter um culto, de ter a sua liturgia, fazer as suas oferendas. Sim, mas você não pode oferecer sacrifício humano. No Brasil, matar alguém é crime. E a vida está em jogo. Um outro exemplo, você tem direito de fazer uma religião, de criar uma religião. Eu quero criar uma religião. Você pode, o Brasil assegura isso. Mas você criar uma religião, instituir uma religião para fins ilícitos, você tem fiscalização fiscal, tributária, previdenciária, você não pode usar isso. Eu acho que é aí, os limites da liberdade religiosa. Então, quando existem os direitos, sempre vem os deveres. E com a liberdade religiosa não é diferente e existem também os seus limites. Olha, você já sabe, né? A gente está ao vivo, a gente conta com a sua participação. Através das nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, que eu vou repetir mais uma vez, 98135-2908, 12 o código, 98135-2908. A gente quer ouvir a sua opinião também pelo Facebook, na página do NT Jornalismo.
Para você, a liberdade religiosa no Brasil é um mito? É uma realidade? Mande a sua opinião. A gente vai fazer uma parada para o intervalo novamente, é rápida. O Dr. Tales vai continuar com a gente no próximo bloco e a gente continua conversando sobre liberdade religiosa. A gente vai conversar um pouquinho o seguinte: qual a diferença entre liberdade religiosa e ecumenismo? Se eu posso respeitar a religião de todo mundo, eu também estou me tornando um pouco da religião de todos? É isso ou não? A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí, o nosso especial volta já.